Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai fazer uma listona de 13 séries sobre as melhores séries da década, né, de 2010 a 2020, já que a gente está fechando aqui essa década, né? Então, quais são quais foram as melhores séries aí de ficção científica que foram lançadas nesses últimos 10 anos, né? Aí essa lista, então, indo contra uma das regras aí que eu usei nas outras listas, que as séries tinham que ter mais que 10 anos de vida, né, para poder entrar nas listas. Então agora a gente vai fazer uma lista com séries com menos de 10 anos. Então séries novas, aí, séries modernas. E uma coisa que eu reparei quando eu estava montando a lista, aliás, dois detalhes que eu reparei, achei interessantes quando eu estava montando a lista, é que, primeiro, todas essas séries elas estão condensadas na segunda metade da década, né? Então de 2015 para cá, né? De 2015 até 2020, elas nasceram depois de 2015, né? O que vai de encontro aí com o que o pessoal tá chamando aí da renascença aí da era de ouro da ficção científica, né? Porque lá nos anos 90, né? A gente teve uma primeira era de ouro aí da ficção científica na televisão, né? Com um monte de séries aí, indo aí de 90 até 2005, aí teve uns 15 anos aí com uma quantidade enorme de séries sendo lançadas, né? E agora, e depois disso a gente ficou com uma espação de tempo aí, meio que sem série de ficção científica sendo lançada, né? Porque os custos são altos e o público é um público menor do que outros gêneros de série, né? Então acabou com que grande parte da televisão acabasse relegando ali para outras séries e deixando a ficção científica relegada, né, de lado. Então eu achei curioso que todas as séries que eu encontrei para fazer essa lista, né, que eu coloquei nessa lista, vieram depois de 2015. E um outro detalhe também que eu achei interessante é a presença de séries fora do eixo América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, que sempre produzem muitas séries, né, e basicamente Inglaterra, né, que produz muita série também de ficção científica. Então, basicamente focando todas as séries, de todas as produções na língua inglesa, né, e aqui a gente encontra algumas séries aí que fogem desse escopo aí da língua inglesa, né? E então mostra que nós estamos voltando os nossos olhares aí, a nossa audiência para outras produções de outros países, o que eu acho interessante aí, porque coloca outras perspectivas aí sobre os mesmos temas que a ficção científica sempre conversa, né? Só que com um novo olhar. Isso eu acho interessante. Então, sem mais delongas, então as regras são menos de 10 anos, tem que ter menos de 10 anos as séries, e só, não coloquei mais nenhuma regra, não pode ter uma temporada só, pode ter 10 temporadas, bom, 10 não dá pra ter, mas assim, enfim, pode ter mais de 5 temporadas, quantas forem, porque eu tô colocando também séries que acabaram de aparecer, né? 2020 saiu a série, então essa série pode entrar na lista aí, né? Então não tem limite de temporadas, limite mínimo de temporadas, né? A série não precisa ter terminado, né? A série pode estar acontecendo ainda, está sendo produzida ainda, ou pode já ter sido cancelada aí, né? Em alguns casos. Então vamos lá. Então, em 13º lugar, em 13º lugar eu vou colocar Perdidos no Espaço, a série aí de 2018, né, que é uma reimaginação, uma revisitação aí da série clássica, né, da década de 60, né, que foi a rival ali pela audiência, né, de Jornada nas Estrelas, né, que entrou na nossa outra lista, né, a série clássica. E essa série reimaginada, ela entrou na lista das melhores séries aí da última década, porque ela é uma série muito divertida, apesar dela ter diversos problemas assim de produção, assim, de roteiro, e ela tem que carregar um peso aí enorme de trazer a franquia, né, Perdidos no Espaço, Lost in Space, para uma nova geração, né, eu acho que ela faz isso muito bem, e inclusive
com alguns toques aí de respeito pela série clássica, né? Como não criar um novo Dr. Smith, né? Eles criam uma maneira de tipo a personagem tá só se apropriando do nome, né? Então ela não é o Dr. Smith em si, ela só se apropriou do nome, né? E até o Dr. Smith clássico, né? O de verdade, né? Ele é interpretado ali rapidamente pelo Bill Mumy, que era o Will Robinson original, né? Então a série tem esses cuidados aí de mostrar a série original, mostrar o respeito pelos fãs originais da série original, os fãs da série original, né? De uma maneira bem bacana. E a série é super divertida e, assim, efeitos especiais super modernos e tal, que são interessantes. Tem, obviamente, seus altos e baixos, mas, num geral, assim, é uma série bem divertida, uma série que empolga enquanto você está assistindo e mostra aí uma visão mais moderna do que essa família americana de colonos indo para um outro planeta a bordo de uma nave espacial e ficando perdidos no espaço, né? Então é bem interessante aí. Eu gosto bastante da série, me diverti a beça assistindo, e ela ainda não terminou, né? Já lançaram 2 temporadas, né? E a terceira temporada, que será a última, segundo o que eles já informaram, está a caminho. Então temos mais uma temporada aí de Perdidos no Espaço para assistir. Então, muito bacana. Em 13º lugar ficou Lost in Space, Perdidos no Espaço. E próximo. E em 12º lugar vamos colocar Dark Matter, série de 2015, que foi de 2015 a 2017, né, com 3 temporadas aí. E é uma série que conta a história de um grupo de pessoas, né, que acordam numa nave espacial sem memórias, né? Então, usando essa trope aí da amnésia, né? A pessoa que não sabe quem é. Então elas começam a se chamar por números, né? De acordo com a ordem que eles foram despertando aí dessa hibernação aí na nave, né? E eles não sabem exatamente quem eles são, nem o que eles estão fazendo, né? Nessa nave. E eles vão tendo que investigar o passado deles conforme a história vai se desenvolvendo, né, e conforme a história vai acontecendo, o que é bem bacana. Eles colocam um monte de características clássicas da ficção científica, né, sendo desenvolvidas, sendo discutidas, mas sempre com um twistzinho, assim, sempre com um olharzinho um pouco mais moderno, um pouco mais curioso, assim, o que é interessante. A série ela tem um formato episódico, né? Então a maioria dos episódios são fechadinhos e contam aquela história, e o próximo episódio eles contam outra história, e com um arco de pano de fundo que vai contando uma história maior. Então, dentro desses episódios, você tem temas de inteligência artificial. Você tem um robô na nave, né, que faz parte da tripulação, né, uma forma de vida sintética, né, que faz parte da tripulação. Você tem samurais espaciais, e você tem um monte de características curiosas, assim. A série, ela inicialmente era para ser uma série, não virou série, virou um gibi, depois o gibi foi adaptado para série, então ela completou o círculo ali, né, e acabou indo para televisão de um jeito ou de outro. Tem o pessoal de Stargate envolvido, e a série tem um clima, assim, um pouco de Battlestar Galactica com um pouco de Stargate. Ele tem até Expanse, você tem um pouco ali de características mescladas ali, esse lado da politicagem por trás das coisas, e a série sempre tem uma imagética assim mais crua, mais escura, que é bem característica de séries mais modernas, né, onde os personagens meio que são monocromáticos, né, as roupas são todas de uma cor só, né, sem muito brilho, sem muita cor, né, a imagem meio desaturada. A série sofreu um pouquinho ali com baixos orçamentos, né? Então às vezes você vê o pessoal chegando em algum lugar e os inimigos estão ali, parecem umas roupas de paintball, né? Aquelas armaduras de paintball e tal. Mas enfim, a série consegue ser interessante e curiosa. Infelizmente foi cancelada antes deles conseguirem completar um arco inteiro de história ali, mas
enfim, o que nós temos lançado é muito bacana, muito interessante e tem diversas ideias legais, assim, de histórias, né? Então vale muito a pena assistir. Então em 12º lugar ficou Dark Matter e próximo. E em 11º lugar, eu vou colocar Humans, de 2015 a 2018. A série aconteceu, foram 3 temporadas, né? E Humans, ela é uma série baseada numa outra série de televisão sueca que eu não assisti, que chama Real Humans, né? Humanos Reais, né? E que eu acredito que se eu tivesse assistido, ela estaria nesse posto, nessa lista, né? Porque as adaptações tendem a ser inferiores às obras originais. Tendem, né? Nem sempre é a verdade, mas na maioria das vezes sim. Então, essa série, ela entrou aqui, mas ela é baseada numa outra série que talvez estivesse nesse lugar. Humans, ela é ambientada numa realidade alternativa, né? Onde o último gadget que as pessoas querem ter, né, a última moda em tecnologia é você ter um synth, né, você ter tipo um servo assim sintético na sua casa, né? Então ele é um robô ali, né, basicamente uma inteligência artificial com um corpo humanoide que é assim muito parecido com os seres humanos, né, assim fisicamente com os seres humanos, e eles executam funções domésticas ali, né, de cuidar das pessoas, de cuidar da casa, cuidar das crianças, enfim, fazer esses trabalhos domésticos ali. E com isso vem toda a discussão do lugar do ser humano, até onde que vai o limite da humanidade, todos os temas que são sempre discutidos quando você coloca uma inteligência artificial, né, um ser sintético, né, um robô, você tem nessa série, né, super bem desenvolvida e super interessante a série. E ela tem ainda um bônus, né, que a Catherine Parkinson, que fez IT Crowd lá atrás, participa da série. Ela é uma das personagens da série, assim. E ela é uma atriz ótima, né, uma atriz que tem ali seus músculos cômicos muito desenvolvidos, né? Ela é uma comediante de mão cheia, assim, e nessa série ela tá interpretando um papel dramático. Eu sempre gosto de ver comediantes interpretando papéis dramáticos, porque eles têm um quê diferente, assim, isso eu acho bem legal. Enfim, a série é muito interessante, é muito divertida, mas sempre colocando em pauta aí que ela é baseada numa outra série, uma série sueca, que talvez seja melhor ainda do que essa que eu preciso assistir ainda, né? Que ela é de 2012, essa outra série. Enfim, então em 11º lugar ficou Humans. Próximo. E em 10º lugar, começando agora sim o top 10, né? Porque no Papo nas Estrelas você recebe 30% a mais pelo seu clique, né? Todo mundo recebe, dá top 10, a gente dá top 13 aqui. Mas enfim, em 10º lugar virou Beforeigners, série norueguesa aí de ficção científica com um quê de missão Alien, né? Alienation, né? Quem lembra aí da série lá dos anos 90, né? E ela basicamente brinca com o nome, né? A relação aí com Alienation, né? Vem logo no nome, né? Alienation em inglês tem a brincadeira da palavra Alien Nation, né? Que cria a palavra alienação, né? Nação alien, alienação. E aqui em Beforeigners, né? A gente tem a brincadeira com duas palavras, a palavra before e a palavra foreigner, né? Então são os estrangeiros de antes, né? Então basicamente a história gira em torno de um grupo de pessoas do passado que aparecem hoje em dia, né? E como que essas pessoas vão se integrando dentro dessa sociedade atual, como que essas visões do passado vão se mesclando com as nossas visões modernas, né? E quanto que as coisas mudam e quanto que as coisas se mantêm iguais com o passar do tempo. Isso é bem bacana. Então você tem, imagina, vikings hoje em dia, né, com aquela cabeça de viking lá atrás, cabeça guerreirona, cabeça de honra, né, todos esses conceitos colocados hoje em dia num cenário de hoje em dia, onde o mundo é bem mais estranho do que era,
séculos atrás, né? Uma série muito divertida, só tem uma temporada, só tem 6 episódios, é muito curtinho, então dá pra assistir em uma tarde se você quiser. E, enfim, a série é muito divertida, muito bacana, e é uma pena aí que ela não é mais longa, né? Outro detalhe, outra relação aí com Alien Nation, né, com Missão Alien, é que a história é focada, né, dentro daquela estrutura de dupla policial, né? Então você tem 2 policiais, um policial dos dias de hoje e uma policial do passado, né, que vem e começa a trabalhar ali integrada dentro dessa sociedade moderna. Muito bacana. Em 10º lugar, então, ficou Beforeigners. E próximo. E em 9º lugar, uma série que acabou de sair em 2020, ela acabou, era super nova, assim, só tem uma temporada, mas ela ainda está em desenvolvimento, virão outras temporadas, né, uma segunda pelo menos virá, que chama Upload. E Upload é uma série super curiosa, assim, super bacaninha de assistir, ela é engraçada pra caramba, né, ela tem essa mescla aí de história séria com histórias escrachadas, de comédia escrachada, que é super bacana. Nesse universo, as pessoas podem fazer upload, né, carregar a consciência dela para o computador. Então, para ter uma vida pós-morte num ambiente virtual simulado ali. Essa história, ela muito próxima ali de San Junipero, né, um episódio que teve ali em Black Mirror, né, só que curiosamente essa série começou a ser produzida antes, né, só que como ela é uma série inteira, é muito mais difícil de produzir do que um episódio de uma série que já está acontecendo. Então a outra série, o San Junipero, acabou saindo antes, né, do que Upload. Upload acabou de sair, teve atrasos de produção, enfim, mas de um jeito ou de outro. O tema é muito próximo, né? O tema é mais ou menos o mesmo. Quem assistiu San Junipero lá em Black Mirror vai se sentir meio que em casa, assim, nessa série. Só que essa série, ela tem esse ar mais engraçadão, assim, mais de comédia. E a história começa quando esse cara, que ele era o Nathan, né? Ele é um programador e ele morre, né? Ele sofre um acidente e ele acaba fazendo upload pro Lakeview, né? Que é a simulação mais que todo mundo quer, né? Todo mundo quer morrer e ir pra lá, né? Porque é super confortável, super requintada, né? A mais chique de todas as simulações. Só que ele chega lá e ele começa a ver que a vida dele, a pós-vida dele, né, é mais presa do que ele imaginava que seria, porque meio que ele fica associado ali à conta da ex-namorada dele e tal, e ele acaba começando a ter um relacionamento ali com a menina que faz, a pessoa que faz o atendimento de clientes ali, o pós-venda ali, né, que fica vendo se as coisas estão tudo em ordem dentro do atendimento que ele está recebendo, né, e no meio de tudo isso ele começa a desconfiar de que o acidente dele não foi um acidente e foi um assassinato. Então a série vai se desenvolvendo em cima desse tema e é super bacana e super interessante. É uma série levezinha, ela, apesar de ter temas mais profundos, ela tem uma abordagem leve e uma abordagem mais divertida. Super bacana. Então em 9º lugar ficou Upload. Próximo. E em 8º lugar a gente vai ter Counterpart, Mundo Paralelo, série de 2017. E agora sim a gente começa a pegar as séries mais barra pesada aí, né? Essa série ela conta com o J.K. Simmons, né, como Howard Silk. É um personagem que ele vivia uma vida super normalzinha, trabalhando numa empresa que ele não sabia exatamente o que fazia. Ele tinha que responder uns questionários e ter umas conversas estranhas com o pessoal, que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Até que um dia ele descobre que existe um mundo paralelo, né, e que essa empresa que ele trabalha meio que é uma alfândega, deixando as pessoas passarem de um mundo paralelo para o outro, né? E o outro mundo é uma cópia exata do nosso, só que em algum ponto lá atrás na história existiu uma divisão desse mundo. Então os dois mundos começaram a seguir paralelamente, né? Cada um com a sua história. Então ele percebe que o eu dele, né? O eu, porque eles chamam de Prime e Alpha, né? O mundo Prime e o mundo Alpha. Então o eu Alpha e o eu Prime são duas pessoas completamente diferentes, né? E eles precisam acabar trabalhando juntos para
desvendar ali uma conspiração que existe, porque, surpresa, existe uma guerra fria entre as duas dimensões. E é super, super bacana. E é o J.K. Simmons, né, que é um mega ator. Então você tem ele interpretando 2 papéis. Você ganha 2 vezes J.K. Simmons na série. O que é muito bom, porque se fosse um ator mais ou menos, né, se não fosse um mega ator, um desses atores de altíssima categoria, a série não funcionaria tão bem. Porque ele consegue interpretar com ele mesmo, né? E você tem certeza que são 2 atores diferentes. Você tem certeza que são 2 pessoas diferentes. De tamanha a mudança que ele tem de um personagem para o outro, assim, não é qualquer ator que faz esse tipo de coisa. Muito bom. Lógico que a série vai mostrar outros atores interpretando as 2 versões dele mesmo, mas o J.K. Simmons é o topo ali, né? O cara é muito bom, não é um ator qualquer. Enfim, muito divertida a série e super densa, assim, tem um clima legal, ela tem um ar, uma aura, assim, de densidade. Tem muita coisa acontecendo e tem muitos detalhes para você pegar durante a série. E, enfim, super bacana. A série vale muito a pena assistir. Então, em 8º lugar ficou Counterpart, Mundo Paralelo. E próximo. E em 7º lugar a gente vai colocar Altered Carbon, série super cyberpunk zona, assim, para quem curte o cenário cyberpunk, o gênero cyberpunk, a série é um prato cheio. Ela teve, infelizmente, só 2 temporadas, ela foi cancelada, não sei se alguma outra produtora aí, algum outro estúdio vai conseguir salvá-la, né, e produzir a 3ª temporada, que a princípio seria a temporada final de um jeito ou de outro, porque são 3 livros, né, da série, uma temporada baseada em cada livro, então a gente não sabe, mas enfim. A história conta, a série conta a história do Takeshi Kovacs, né, que ele é um emissário, né, e nesse futuro, né, as pessoas conseguem fazer um upload, fazer um backup da consciência deles num disco que é colocado aqui na nuca das pessoas, né, que faz com que, caso o corpo morra, você consegue tirar esse disco e colocar num outro corpo, né? E o que faz com que você estenda aí a vida das pessoas, a princípio indefinidamente. Só que não é todo mundo que pode pagar pelas coisas, pode pagar por um corpo, né? Então você aí já começa a entrar nos temas do cyberpunk, né? Desse corporativismo, das empresas dominando tudo, das pessoas que com o dinheiro conseguem ter coisas melhores, né? Então, se você tem dinheiro, você compra uma capa, né? Que o corpo é chamado de capa, né? Uma capa melhor, uma capa mais moderna, uma capa mais jovem, né? E se você é um pobretão, você não tem dinheiro para nada, você vai ter a capa que sobrou, que ninguém quer, né? Então você vai pegar as capas que o corpo tá danificado, o corpo tá velho, o corpo tá doente, né? Então vai sobrar, o que sobra é o que você vai ter, né? Esse Takeshi Kovacs, ele é acordado depois de um sono lá de 200 e tantos anos para investigar um assassinato, né, de um cara que chama Bancroft. E ele é contratado pelo próprio Bancroft, né, porque ele foi morto e ele quer saber quem matou, né, mas todas as provas até o momento apontam para que tenha sido suicídio. E como que o cara sabe, né, porque ele consegue fazer um backup nas nuvens, né, da consciência dele. Então, uma vez a cada 48 horas, a nuvem faz o backup, né? Então ele tem, fora o disco, ele tem uma outra cópia da consciência dele lá num satélite, né? E aí o que acontece? Antes de fazer esse backup, ele foi morto, então ele perdeu 48 horas ali de memória, ele não sabe o que aconteceu nesse momento que ele morre, né? Então fica essa dúvida se ele foi assassinado ou se foi suicídio. E aí essa é a história de toda a primeira temporada, né? E vai ser essa investigação, que é a temporada mais divertida. A segunda temporada eles já mudam, né, um pouco de tema e mudam de ator também, o que é uma coisa legal, porque como o que importa é o disco, né? A capa não importa. Então passou mais X anos, ele não tá mais com aquela capa, ele tá com outra capa. Então vem outro ator interpretando, o que é super bacana. E com essa estrutura meio Doctor Who, meio James Bond, eles poderiam fazer essa série indefinidamente, por décadas, se eles quisessem, né? De a cada tantas temporadas, a cada tantos anos, eles trocariam o ator, né? Infelizmente a série parece que não teve tanto retorno aí para o estúdio continuar fazendo.
mas a série é muito legal, muito bem produzida. Você tem, enfim, de novo, todo um monte de discussões aí de ficção científica, né, inteligência artificial, e de novo falando sempre sobre o limite do ser humano, né, até onde vai a nossa humanidade. A nossa humanidade acaba no corpo. Se você tiver um outro corpo, você deixa de ser humano. Quanto que você pode modificar desse corpo? E outra, você será uma outra pessoa se você mudar de corpo, né? Você mudou de corpo, você adquire características daquele corpo que você tá. Então, o quanto que a mudança de uma capa para outra irá afetar quem você realmente é, como você enxerga o mundo fora de você, né? Muito bacana a série. Os livros são muito legais também. Vale muito a pena ler e assistir, né? Enfim, em sétimo lugar ficou Altered Carbon. Próximo. E em sexto lugar a gente vai colocar Electric Dreams, né? Os Sonhos Elétricos de Philip K. Dick, que é uma série baseada no imaginário do Philip K. Dick. Ela não é baseada especificamente em uma história só, ela é baseada em vários contos que o Philip K. Dick desenvolveu aí e produziu durante a carreira dele. Então ela pega todo esse imaginário do Philip K. Dick e cria uma série antológica, onde as histórias são fechadas dentro de cada episódio, com personagens diferentes, atores diferentes, ambientes diferentes. Você pode pegar, então, toda essa narrativa do Philip K. Dick, todo esse ambiente que ele sempre desenvolveu, né? Philip K. Dick sendo aí um dos escritores da New Wave, né? Da ficção científica, que traz a ficção científica, tira um pouco a ficção científica, né? Daquela necessidade de sempre ter tudo explicado cientificamente, né? Que era característica da ficção científica hard, né, da ficção científica mais clássica, era de ouro, né, e começa a trazer a ficção científica para essa discussão um pouco mais humana, um pouco mais social, um pouco mais interna e introspectiva dos personagens, né? Então você começa a ter conflitos aí mais humanos e menos técnicos e menos talvez só científicos, mas trazendo a ciência para um confronto aí, para uma discussão mais próxima do ser humano. A série tem 10 episódios só, cada um de aproximadamente 1 hora, então você vai ter 10 horas aí de diversão no universo do Philip K. Dick, né? Para quem não sabe qual é o autor, né, o Philip K. Dick, o criador aí de Blade Runner, né, Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, daí o nome da série, né, Sonhos Elétricos. Série vale muito a pena assistir, e se você quiser um bônus ainda na sua diversão, existe um livro que fez uma compilação de todos os contos que os episódios foram baseados. Então você pode pegar o livro, ler aquele conto e depois assistir o episódio e fazer a comparação aí entre eles, como a gente fez mais ou menos aqui no canal. A gente não fez de todos os episódios a comparação do conto com o episódio, mas a gente fez da grande maioria. Então tem o link aí para quem quiser assistir os nossos reviews dos episódios. O livro é da Aleph e chama Sonhos Elétricos. Então em sexto lugar ficou Electric Dreams. Próximo. E em quinto lugar, uma outra série aí super curiosa, né, que chama Tales from the Loop, super moderna também, porque saiu agora, esse ano, em 2020. E essa série, ela é dessas séries que são baseadas em coisas estranhas, né? Ela é baseada num livro, mas não num livro não numa novela, não num livro de contos. Ele é baseado num livro de arte, ele é baseado na estética do Simon Stellenhag. Esse artista sueco, ele criou um livro de arte com várias pinturas, onde ele tinha uma mescla ali daquele mundo dos anos 80, onde ele cresceu, onde ele viveu, e colocando um toque, um ar de ficção científica, com robôs enormes e tal. Então você tem toda essa mescla dessas duas características no livro dele, e a série é meio baseada em cima dessa ideia, em cima desse conceito etéreo do que seria esse ambiente que ele criou no livro de arte dele, no livro das pinturas dele, o que é super bacana. A série, ela tem um
quê de antologia, porque cada episódio é focado em um personagem que mora dentro dessa cidade. Então as histórias a princípio são desconexas, mas elas permeiam os mesmos ambientes. Então o personagem que aparece no episódio 1, por exemplo, lá no episódio que ele é o personagem principal do episódio 1, lá no episódio 3, ele não é um personagem principal, mas ele aparece de pano de fundo na história de um outro personagem que a gente vai seguir a história. E com isso, a gente vai tendo a história da cidade em si, né? Essa história toda de pano de fundo de o que realmente acontece nessa cidade, né? Super bacana, super misteriosa a série, assim. E ela tem um clima legal, ela tem um ar interessante, porque ela é um banho-maria, assim. Ela não chega e coloca o fogo no máximo e deixa as coisas ferverem. Não. A série vai colocar e vai deixar bem pouquinho o fogo, bem baixinho, e a série vai ganhando calor ali, vai ganhando ritmo, né? Conforme os episódios vão se desenrolando e vão acrescentando um em cima do que o outro acrescentou, mesmo sendo histórias separadas assim. Muito bacana a série. Tomara que façam uma segunda temporada, talvez aí baseada no segundo livro, né, no outro livro do Stellenhag, que é o Things from the Flood, né, as coisas da enchente, né, o primeiro livro sendo as coisas do ciclo, né, as coisas do loop, né, então os contos do loop, né, e a segunda temporada, se um dia acontecer, tomara que sim, baseado no as coisas da enchente. Então, em quinto lugar aí ficou The Tales from the Loop. Próximo. E em quarto lugar a gente tem Dark, uma série aí alemã de ficção científica, né? Que gira em torno de uma cidadezinha também super pequenininha no meio da Alemanha lá, onde as histórias de 4 famílias vão se entrelaçando no decorrer da história. Só que a pegada de ficção científica dessa série é justamente a viagem no tempo, né? Nós vamos ter maneiras de ver e transitar entre diversas fases da vida dessas famílias no decorrer de diversas gerações. Então a gente pode ver o mesmo personagem como criança, depois a gente vai ver esse mesmo personagem como um adolescente, depois como um adulto, depois como um velho. E vários personagens você vai conseguir ter vê-lo em vários pontos da vida, e como que o tempo muda e manipula e altera e machuca as pessoas, né? E como que essa relação entre o tempo e as outras pessoas que estão tendo essa mesma relação com o tempo coexistem, né? E como que as pessoas acabam uma interferindo na vida da outra, de outra família ou de um irmão, por exemplo, no decorrer de gerações, no decorrer de décadas aí. Muito bacana a série tem um super climão pesado assim, e da mesma maneira que Tales from the Loop é uma série que não tá com fogo no máximo, eles deixam em banho-maria, deixam o fogo ali no baixinho, e a série vai tomando corpo e vai engrossando esse caldo conforme as coisas o tempo vai passando, né? O nosso tempo, né, de episódio para episódio, e também o tempo dentro do universo ficcional aí, né, da série. Muito bacana a série, vale muito a pena assistir. E para quem quer aprender a falar alemão e quer ficar ouvindo um monte de gente falando alemão no ouvido, que foi o meu caso, que foi o que me levou a assistir a série a princípio, porque um dia eu pretendo aprender a falar alemão, então eu ficava ouvindo o pessoal falando alemão aí durante a série. Muito bacana. E enfim, essa em quarto lugar foi Dark. Então, próximo. E em terceiro lugar, The Orville, o sucessor aí de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, como muitos estão chamando, né? Mais Star Trek do que Star Trek. A série, ela é do Seth MacFarlane, né? O cara do American Dad, que fantasiou aí a série dele de um American Dad no espaço para poder introduzir uma sucessão de temas de ficção científica aí, de discussões de ficção científica
super fortes aí, super bem desenvolvidas, né? A série teve grande repercussão aí, ganhou uma base de fãs grande muito rápido, justamente pelo descontentamento das pessoas aí com o rumo que Jornada nas Estrelas está tomando, né? A administração de Jornada nas Estrelas de Star Trek hoje em dia está tomando, com roteiros muito rasos, né? E em grande parte amadores. E Orville traz justamente o oposto, né? Ele se fantasia ali a princípio de uma série super levezinha e super, vai ser engraçadão, hahaha. Só que a série, logo no segundo, terceiro episódio, dá um tapa na nossa cara e fala, não, peraí, isso aqui é ficção científica de verdade, né? A gente vai discutir os temas não só superficialmente, só que a gente vai aprofundar o máximo possível aí nos temas. Isso sempre com um ar cômico, um ar leve, um ar divertido, né? Você consegue dar risada pra caramba numa cena e na cena seguinte você tá desesperado porque você não sabe o que vai acontecer com o personagem, você fala, nossa, agora tá tudo perdido, e depois na terceira cena você tá discutindo qual a real intenção, qual a real função do ser humano dentro desse grande cosmos aí, qual é a função da União, como eles chamam a Federação em Orville, né? Nesse espaço onde existem muitas outras espécies, cada um pensando de uma maneira e colocando na mesa justamente as discussões de diferenças sociais, diferenças culturais, né? De como que as pessoas de um outro planeta pensam, né? E faz dessa maneira justamente o que Star Trek deveria estar fazendo hoje em dia e que fez durante muito tempo, né? A série é muito boa. Você tem viagem no tempo, você tem inteligência artificial, você tem alienígena, você tem rede social, identidade de gênero, você tem uma sucessão ali de temas que são colocados nessa grande sopa aí que virou Orville, né? Orville foi cancelada não, ela demorou muito para ser renovada aí para a terceira temporada. A gente já tem 2 temporadas lançadas, e porque a gente não sabia o que estava acontecendo na época, eles estavam mudando de estúdio, né, para poder justamente sair ali da Fox, que tinha uma limitação de grade, de como que a série poderia acontecer, para ir justamente para um outro estúdio onde a série pudesse ser passada em streaming, né, que vai ser, acredito, pelo Hulu, né, aquele serviço de streaming. Então a terceira temporada já está sendo produzida, então daqui a pouco tem mais Orville por aí, o que é sempre bom. Então em terceiro lugar aí ficou The Orville. Próximo. Em segundo lugar, a gente vai colocar o Mandaloriano, The Mandalorian, que começou ali em 2019, né? E começou com uma historinha muito simples de um caçador de recompensas tendo que ir lá e levar um pacote, basicamente, para um pessoal do Império. E aí ele descobre que esse pacote era nada mais, nada menos do que o bebê Yoda, que basicamente quebrou a internet e fez com que o mundo inteiro ficasse infantilizado vendo o bebê Yoda levantando os bracinhos e brincando durante a série. E com isso eles conseguiram mostrar o que acontece naquele período logo depois a explosão da Estrela da Morte lá no Retorno de Jedi. E eles começam a desenvolver a história a partir daí. Também uma série super cheio de aventura, um monte de explosões, um monte de perseguições, cenas de ação, um monte de personagens de dos desenhos, né, de Star Wars aparecendo ali, fazendo participação num episódio, participação em outro episódio, e também reintroduzindo coisas do universo expandido original, né, que foram relegados ali para Legends, trazendo de volta para o universo de Star Wars e fazendo tudo isso como uma contenção de danos ali pelo que foi gerado pela trilogia sequel ali, né, o episódio 7, 8 e 9, né, que tiveram recepções bem mescladas ali, tem gente que adora, tem gente que odeia, mas a questão é que esses 3 filmes, né, essa trilogia sequel, dividiu a base de fãs de uma maneira que causou um dano ali
para a propriedade, né, Star Wars como produto, né, e Mandalorian vem justamente para pegar essa base de fã e reunificá-la, né, meio como que um resgate, que foi exatamente o título que eles deram para o último episódio da segunda temporada, né, que eles trazem um personagem muito querido ali de volta, né? E basicamente quebraram a internet de novo, porque todo mundo agora só se fala nisso, né? Na internet. Você não consegue mais andar pela internet sem que alguém esteja falando do último episódio de Mandalorian. Enfim, série muito boa, já foi renovada para a terceira temporada e com isso ainda introduziu uma sucessão de spin-offs ali que vão se passar todos nesse mesmo período de tempo ali que é Mandalorian. Então, enfim, série muito boa, curta, porque ela só tem 16 episódios em 2 temporadas, né? Mas muito, muito densa. De novo, é uma série super explosiva, cheia de ação, cheia de perseguições, cheia de tudo, só que uma série que consegue também funcionar um pouco em banho-maria, que ela vai introduzindo temas e deixando esses temas se desenvolverem e deixando esses temas ganharem corpo antes deles poderem finalmente explodir e mostrar mais uma faceta ali desse universo, né? Muito bacana a série. Então, em segundo lugar ficou The Mandalorian, o Mandaloriano, e finalmente, em primeiro lugar, The Expanse. Não tem jeito, essa série de 2015 é simplesmente genial. Ela é a maior série de ficção científica da atualidade, ela consegue... ela já tem 5 temporadas, né, e a 6ª temporada será a última por enquanto, né? Estão tendo discussões aí na internet se eles vão fazer um hiato para depois voltar com mais episódios, né? Mas enfim... a série ela conta a história de como que 3 grandes grupos de pessoas da humanidade funcionam após a colonização do nosso sistema solar. Então você tem ainda a Terra e Luna, né, sendo meio que a capital desse sistema solar, né? Você tem Marte, que é o pessoal que foi lá para terraformar Marte. Eles criaram ali uma república marciana, então eles são independentes ali, já tem um passado ali de guerra, né, com a Terra, e você tem o Cinturão, né, que são as pessoas que tipo eles nasceram realmente no espaço, assim, eles não nasceram nem na Terra, nem em Marte, eles estão no espaço, né, que são os Cinturinos, né, e eles moram justamente nesse cinturão de asteroides aí, nesse cinturão que existe no nosso sistema solar. E com isso você tem essas 3 grupos de pessoas, cada um com seus interesses, cada um com as suas prioridades, tendo que conviver nesse universo. Paralelo a isso, existe um objeto, uma substância, algo que se chama a protomatéria, que vem para mudar a nossa perspectiva de vida como um todo aí, né? Porque não se sabe de onde veio, não se sabe para onde vai, só que com um poder de criação e de destruição incrível, assim, nunca antes visto, né? E, obviamente, cada um dos grupos, cada uma dessas facções tem seu interesse próprio aí em cima da protomatéria. E a série vai se desenvolvendo, a protomatéria sai de jogo, depois volta pro jogo, depois talvez esteja no jogo, talvez não esteja, e as relações aí entre as pessoas e entre esses grupos vão se complicando a cada passo aí que é dado dentro desse universo. A série é baseada numa série de livros aí também chamada The Expanse, né? Uma coisa legal é que o último episódio de cada temporada é o nome do livro que dá a história daquela temporada específica. Achei isso uma coisa super legal. Os livros, infelizmente, não foram traduzidos para o Brasil, com exceção do primeiro, e eu entrei em contato com a editora, e a editora falou: a gente quer lançar os outros, só que precisa vender, e os livros não venderam tanto quanto deveriam, né? O que é uma pena. Então, gente, entra aí na Amazon e compra os livros aí para ver se eles traduzem os outros, né, e trazem aqui para o Brasil. Mas, enfim, em primeiro lugar ficou The Expanse, essa série muito, muito boa aí. Então essa foi minha lista aí com as 13 melhores séries de ficção científica da última década. E é isso aí. Então obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.